Ela era de confiança com crianças, uma ministra, uma treinadora, mas agora ela é uma predadora sexual condenada. Eu acho que ela é tão narcisista, manipuladora. Pessoa para quem provavelmente nada do que eu disser fará efeito. A jovem de 26 anos acabou de admitir que as acusações são verdadeiras, que ela abusou sexualmente de um menor repetidamente em um grupo de jovens da igreja dela. E os promotores dizem que a justiça não foi feita neste caso. Essa sentença é uma abominação da justiça. Esse vídeo é da ABC24. O Estado queria colocar essa mulher na prisão por 30 anos. E você vai ficar chocado com o quão pequena é, na verdade, a pena dela. E o promotor foi com tudo pra cima do juiz e das pessoas que apoiaram o agressor. Analisamos o caso em Direito e Crime. Eu sou Chris Stewart. Essa história trata de um predador sexual em posição de poder, seja como treinador de basquete ou líder de jovens na igreja. E ela usou a confiança que lhe foi dada para se aproveitar de alguém que era menor de idade. Agora vou te contar o quão pequena será a punição para a mulher que você vê aqui, Lindsay Whiteside, em apenas um momento. Tem 26 anos e vive no condado de DeSoto, Mississippi, ao sul de Memphis, após a divisa estadual. Agora, a família Whiteside tem muita influência no condado de DeSoto, Mississippi. Na verdade, o promotor do caso dela disse que vários juízes tiveram que se declarar impedidos porque tinham relações com a família Whiteside. Veja esta foto. A camisa da Whiteside está pendurada na parede da academia onde ela jogou basquete no ensino médio. Lindsay jogou basquete universitário na Lipscomb, em Nashville. Veja a foto dela no site da escola. Ela costumava ser treinadora de basquete feminino em uma escola de ensino médio lá no condado de DeSoto. Mas ela não só tinha acesso a jovens lá, como também era muito ativa na igreja dela. Ninguém está asfaltando lá, ninguém está asfaltando a entrada de casa. Amém. Whiteside trabalhava em uma igreja local, a igreja Get Well, em Hernando, Mississippi. É uma igreja batista e ela coordenava estudantes e alcance. Segundo os promotores, ela transformou o evangelho em arma. Ela tinha a confiança da congregação e das crianças, mas traiu essa confiança. Ela usou o Evangelho de Jesus Cristo como uma arma. Ela explorou as dificuldades pessoais de uma criança para manipular e acessar toda a congregação. Mas ainda pior, e mais especificamente, ela manipulou uma família através de um padrão inegável de abuso. Isso começou com vários meses de preparação, e depois vários meses de abuso sexual prolongado e repetido, da pior maneira possível. Não posso resumir toda a extensão desse abuso em uma breve coletiva de imprensa. Basta dizer que, sinceramente, acredito que se isso tivesse sido cometido por um homem contra uma jovem, teríamos visto algo em torno de 20 anos de prisão. O promotor de DeSoto foi direto após a sentença de Whiteside, que comentaremos em instantes. Esta foi a coletiva dele após a sentença, segundo a ABC24 de Memphis. Essa investigação começou em novembro do ano passado. O promotor disse que alguém apareceu com informações de que Whiteside estava abusando sexualmente de uma garota menor de idade em um grupo de jovens na igreja dela. Foi descoberto que Whiteside abusava sexualmente e aliciava a criança desde maio do ano passado, com o abuso continuando até o outono. Quando as autoridades investigaram, acharam várias mensagens de texto incriminadoras. Eles dizem que tem 64 mil páginas de mensagens de texto entre Whiteside e a vítima. Eles tinham cartas que Whiteside enviou à vítima usando o papel timbrado da igreja. O promotor afirmou que havia provas incontestáveis contra Whiteside, sem chance para ela no julgamento. Ela se declarou culpada de abuso sexual de menor. Aqui está uma imagem de Whiteside no tribunal para sua sentença. Segundo a WREG Televisão, a vítima agora tem 18 anos. Essa vítima testemunhou. Segundo repórteres, ela fez declarações emocionadas sobre o impacto que o abuso sexual teve em sua vida e continuará tendo. Os promotores queriam que Whiteside fosse presa pela pena máxima de 30 anos. O juiz tinha outros planos. Whiteside recebeu 3 anos de prisão domiciliar e 7 de supervisão. Ela terá que se registrar como criminosa sexual para sempre, mas não ficará um dia na prisão.
Aqui está a reação do promotor a isso. E novamente esse cara não se conteve. Essa sentença é uma completa abominação da justiça. Não está certo. É tudo o que há de errado. É por isso que as pessoas questionam se nossas instituições realmente servem as vítimas. Essa é a mensagem errada. É muito, muito difícil para uma vítima de um crime, especialmente uma criança, se manifestar e depois ter sua voz silenciada por uma sentença horrível, horrível. Um erro judiciário torna ainda mais difícil para as futuras vítimas quererem se manifestar e serem corajosas. Quero elogiar a vítima neste caso e sua família. Raramente vi uma demonstração de coragem e fé como essa, e considero um dos privilégios e honras da minha carreira até agora ter representado eles nesse processo. Estou muito decepcionado por não termos conseguido um resultado que considero apropriado, mas estou muito orgulhoso de que nossa vítima fez o que deveria fazer, que foi falar por si mesma. E mesmo assim, não conseguimos o resultado esperado. Isso nunca será tirado dela. Lindsay Whiteside terá que se registrar pelo resto da vida como uma agressora sexual de crianças. Com sorte, serviria de alerta à sociedade de que ela é uma ameaça e não merece confiança. O promotor público não só falou sobre o quanto ficou indignado com essa decisão, como também criticou as pessoas que escreveram cartas de apoio ao juiz. Ele diz em nome de Whiteside: essa é parte da razão pela qual fiquei tão perturbado com a quantidade de simpatizantes de pedófilos que escreveram para o tribunal. E, especificamente, Michelle Henley é uma membro eleita do nosso conselho escolar. Nossa vítima, na época, era estudante de uma das escolas que Michelle Henley deveria ajudar a governar. E mesmo assim, ela escreveu uma carta em apoio ao réu, na qual ela testemunhou a favor do bom caráter do réu, o que eu afirmo, ninguém comete abuso sexual infantil e tem bom caráter. Eu não me importo com o quanto de bem você fez no mundo, se isso é seguido por cometer repetidos atos sexuais contra uma criança. Essa é uma pessoa que não era vítima de um momento intenso ou de um lapso de julgamento. Isso é mais parecido com uma leoa adulta perseguindo a presa e atacando quando menos se espera, e continuando a fazer isso repetidas vezes. Lindsay Whiteside cometeu crimes sexuais contra essa vítima durante viagens da igreja, enquanto estava em um ônibus com outras crianças. Cobriu a vítima com um cobertor e a abusou sexualmente. Na frente da liderança da igreja e outras crianças, ele pregou sobre Jesus. É esse tipo de depravação. É horrível. Porque Michelle Henley está em uma posição de autoridade e confiança sobre as crianças, e mesmo assim fica do lado de um predador de crianças. Acho que ela não deve fazer parte do conselho escolar. Hoje entreguei uma carta pedindo sua renúncia e espero que aceite. Não podemos confiar em uma instituição que protege predadores de crianças. Não podemos esperar que crianças vítimas de crimes contem isso a professores ou administradores. Quando um membro eleito do conselho escolar está defendendo um predador sexual condenado e conhecido, isso é imperdoável. Ela demonstrou tolerância onde não pode haver nenhuma. Ela precisa sair. E, francamente, qualquer professor ou vice-diretor que tenha manifestado apoio também deveria ser demitido. Jamais colocaria meu filho em uma instituição onde os adultos não cuidam das crianças. Ponto final. O promotor afirmou que vários juízes precisaram se declarar impedidos novamente devido a vínculos com a família de Whiteside. Várias pessoas da igreja de Whiteside apareceram para apoiá-la, mesmo ela sendo acusada de abusar sexualmente de alguém com menos de 18 anos. E o promotor diz que Whiteside se safou nesse caso e ele acredita que ela sabe disso. Na verdade, eu vi a ré parecendo aliviada. Ouvi murmúrios do lado dela da sala, onde estavam muito felizes. Era exatamente o que pediram. Então eles estão muito felizes porque ela vai poder ir aos mesmos restaurantes que você e suas famílias vão. Ela continuará tendo acesso às crianças das pessoas
e vai viver a vida dela como sempre faz, desde que se registre. Quando saiu esse veredito, você falou sobre decepção. Houve também raiva ou fúria? Então, normalmente, eu não critico a escolha que um juiz faz e certamente nunca criticaria um júri. Aqui, o juiz reconheceu o grande dano à vítima, mas, basicamente, não fez nada. E então seria um pouco conveniente da minha parte fingir que não sinto um pouco de raiva ou fúria. Com certeza eu sinto. Acho que o problema maior é a implicação que uma frase como essa tem para a comunidade. Porque você não pode, como vai confiar em um sistema que se entrega para um criminoso desses? Eu sei que tivemos uma pergunta aqui no... Ok, sim. Então, nós não temos a opção de nenhum tipo de apelação ou revisão de sentença. A decisão de um juiz de circuito é a decisão final. Por isso, as eleições são importantes, pois só os eleitores supervisionam um juiz de circuito. O melhor que posso fazer, e ainda é cedo para mim. Realmente consegui dar qualquer indicação se isso ajudaria, mas pretendo levar meu arquivo do caso e as transcrições para os promotores federais, mostrando a eles que isso foi uma terrível injustiça, e ver se, com base no fato de que ela cruzou várias fronteiras estaduais para cometer esse tipo de crime em outras jurisdições. Se conseguirmos que ela seja processada por uma jurisdição vizinha ou por parceiros do governo federal, com certeza farei tudo o que puder para defender minha vítima, não importa em que estágio do processo estejamos. Eu não posso processar ou recorrer pessoalmente de nada, mas certamente vou apelar aos promotores de outras jurisdições, compartilhar provas e pedir para que eles assumam o caso. Então, espero que ela seja devidamente punida. Deixe-me ir até aqui rapidinho. Eu só queria perguntar, sabe, era para começarmos a uma. Tinha algo na sala do tribunal que estava menor do que... Acho que talvez tenha vindo mais gente do que esperavam, então eles deram um tempo para isso se ajeitar. O juiz queria falar com a imprensa sobre certas regras de gravação antes de começarmos. Nós não trouxemos a vítima, nem a família dela, para o tribunal, até que o juiz tivesse a chance de fazer esse pronunciamento. Então houve algumas pequenas questões administrativas que nos atrasaram um pouco, mas foi só isso. Se pudesse conversar com a senhorita Whiteside, o que diria a ela? Eu acho que ela é tão narcisista, manipuladora. Pessoa que provavelmente não há nada que eu possa dizer que ela sequer vá perceber. Enquanto estávamos lá hoje, ela estava arrumando desculpas para si mesma. Ela estava minimizando o que fez. Eu acho que ela nem entende totalmente. Ela é tão egocêntrica que falar com ela só alimentaria ainda mais o desejo dela por atenção. Ela quer ser especial. Ela quer ter a atenção de uma congregação, das redes sociais, ou seja lá o que for, mas ela não é especial. Ela só é uma predadora de crianças. Ela é, no máximo, notória, e não será lembrada pelo legado do pai dela. Ela não será lembrada por nenhuma contribuição que a família dela tenha feito para a educação. Ela será lembrada pelo que ela é, e isso é uma predadora sexual de crianças. O promotor não pode recorrer da decisão. O juiz teria dito à sala do tribunal que ninguém ficaria satisfeito com sua decisão. A família da vítima ficou indignada com a decisão do juiz. Aqui está mais daquela coletiva de imprensa acalorada do promotor do condado de DeSoto, Mississippi, incluindo uma declaração da família da vítima. Eu realmente vi o réu parecendo aliviado. Ouvi murmúrios do lado dela da sala, onde estavam muito felizes. Era exatamente o que pediram. Então eles estão muito felizes, porque ela vai poder ir aos mesmos restaurantes que você e suas famílias vão. Ela vai continuar tendo acesso aos filhos das pessoas e vai viver a vida dela como sempre faz, desde que ela se registre. Quando esse veredicto foi anunciado, você falou sobre decepção. Houve raiva ou fúria também? Normalmente,
Não critico decisões de juízes e jamais criticaria um júri. Aqui, o juiz reconheceu o grande dano à vítima, mas basicamente não tomou nenhuma medida. E, portanto, seria um pouco conveniente da minha parte fingir que não sinto um pouco de raiva ou fúria. Com certeza eu sinto. Acho que o problema maior é a implicação que uma frase como essa tem para a comunidade. Porque você não pode, como vai confiar em um sistema que se curva para um criminoso como esse? Então, eu sei que tivemos uma pergunta aqui e ali. Ok, sim. Então, nós não temos a opção de nenhum tipo de apelação ou revisão de sentença. Quando um juiz de circuito toma uma decisão, essa é simplesmente a decisão. Por isso, as eleições são tão importantes, pois só os eleitores têm algum tipo de supervisão sobre um juiz de circuito. O melhor que posso fazer, e ainda é um pouco cedo para eu... Não posso afirmar se isso ajudaria, mas pretendo levar meu arquivo do caso e as transcrições para os promotores federais, mostrando a eles que isso foi uma terrível injustiça, considerando que ela cruzou fronteiras estaduais para cometer crimes em outras jurisdições. Se talvez consigamos fazer com que ela seja processada por uma jurisdição vizinha, ou talvez por nossos parceiros no governo federal. Com certeza, farei tudo o que puder para defender minha vítima, não importa em que estágio do processo estejamos. Eu não posso processar ou recorrer pessoalmente de nada, mas certamente vou recorrer aos promotores de outras jurisdições, compartilhar as provas e pedir para que eles assumam o caso. Assim, espero que ela seja devidamente punida. Deixe-me ir até aqui de verdade. Antes de continuarmos, eu queria perguntar, era para começarmos a uma. Havia algo na sala do tribunal que não sabemos? Acho que talvez tenha entrado mais gente do que o esperado, então eles deram um tempo para isso se acalmar. O juiz queria falar com a imprensa sobre certas regras de gravação antes de começarmos. Nós não trouxemos a vítima, nem a família dela, para o tribunal, até que o juiz tivesse a chance de fazer esse pronunciamento. Então, houve algumas pequenas questões administrativas que nos atrasaram um pouco, mas foi só isso. Se pudesse conversar com a senhorita Whiteside, o que diria a ela? Eu acho que ela é tão narcisista, manipuladora, pessoa que provavelmente não há nada que eu possa dizer que ela sequer perceberia. Enquanto estávamos lá hoje, ela estava arrumando desculpas para si mesma. Ela estava minimizando o que fez. Eu acho que ela nem entende totalmente. Ela é tão egocêntrica que falar com ela só alimentaria ainda mais o desejo dela por atenção. Ela quer ser especial e chamar a atenção de uma congregação, das redes sociais ou qualquer outro lugar, mas não é especial. Ela é apenas uma predadora de crianças. Na melhor das hipóteses, ela é notória. E ela não será lembrada pelo legado do pai dela. Ela não será lembrada por nenhuma contribuição que a família dela fez para a educação. Ela será lembrada pelo que ela é. E isso é uma predadora sexual de crianças. E eu vou te dizer, não há nada de bom em alguém que se aproveita de uma criança. É por isso que ela será lembrada. E ela não merece o tempo de ninguém, muito menos o meu. A vítima ainda é menor de idade? A vítima completou 18 anos recentemente. Eu, pessoalmente, não vou fazer isso. Você acha que a família dela, como você disse, sabe, o status teve algo a ver talvez com a decisão de hoje? Acho que o fato de o nosso juiz ser de uma jurisdição externa provavelmente limita o quanto isso poderia influenciar. Acho que ele teve seus motivos, não vou fingir que entendo, mas não tenho certeza se é esse o motivo. Mas vou dizer que, quando você tem educadores, você tem cartas de 9 professores. Você tinha uma carta de um vice-diretor de uma escola e tinha uma carta de um membro eleito do conselho escolar. E então, você tem muitas pessoas da igreja, onde ela cometeu esses crimes, também enviando cartas para o juiz.
Então ele provavelmente se sentiu seguro ao tomar essa decisão. Mas eu realmente não posso dizer exatamente o que se passa na cabeça dele. Posso falar sobre o que se passa na minha cabeça, que é: isso não está certo. Simples assim, não tem outra maneira de dizer. Isso simplesmente não está certo. Vou responder mais uma pergunta, se houver. Eu ouvi ele dizer que prisões são para pessoas que nos assustam. Ele literalmente disse do banco: essa mulher Whiteside não assusta ele. Isso meio que me assusta. Bem, eu acho que meu filho está crescendo aqui no condado de DeSoto. Foi onde eu escolhi criar uma família. Pessoas como Lindsay Whiteside me assustam. Elas não vão conseguir fazer nada comigo pessoalmente porque eu sou mais velho que ela, sou mais forte que ela. Mas eu penso no meu filho e nas crianças com quem ele brinca. E eu realmente me preocupo com pessoas que não são tão cautelosas quanto eu, porque eu vejo isso todos os dias. A maioria das pessoas não vê. São pessoas inesperadas. O pastor, o professor, o treinador, entre outros. Sim, pessoas como ela são uma parte assustadora da nossa sociedade. Não sei se vocês imaginam. Sempre venho aqui, vocês me ouvem. Eu digo: parem Memphis, salvem DeSoto. Eu sou muito crítico em relação aos criminosos de Memphis que vêm pra cá e cometem crimes violentos. Eu falo sobre isso o tempo todo. Não é preciso parecer ou agir assim para ser uma verdadeira ameaça à sociedade. Eu acho que abusar sexualmente de uma criança é muito mais grave do que muitos dos crimes. Eu vejo pessoas indo para a prisão por eles todos os dias. Não tem como corrigir isso. Acho que você tem vou chamar assim. Sem entrar em detalhes gráficos, que tipo de comportamento, em termos de manipulação, estamos falando? Por quanto tempo isso ocorreu? Quero dizer, ela levava álcool para uma criança. Então, ela levava álcool para uma criança. Ela comprava para os pais dela ingressos para shows para eles saírem à noite. Ela se oferecia para cuidar das crianças, fazia reservas e dizia: posso cuidar das crianças. Ela era responsável pela logística do grupo da igreja quando levavam as crianças para viagens de jovens e viagens da igreja, acampamentos da igreja, coisas assim. Então ela tinha o controle logístico para determinar onde as crianças ficariam, em quais quartos elas ficariam, em quais camas elas dormiriam nos dormitórios, coisas assim, onde sentariam no ônibus, essas coisas. E ela usava esse controle logístico para isolar a vítima de todo mundo, para que pudesse cometer esses atos horríveis enquanto estava de serviço como ministra de jovens. Ela fazia isso. Quero dizer, eu só incentivaria todos os protótipos. As manipulações eram mostradas por Lindsay Whiteside. Poderíamos até escrever um livro sobre isso. Mas, como eu disse, isso não foi um caso isolado. Foi um esforço muito calculado para abusar de uma criança. Quem apoia isso deveria se envergonhar. É só o que tenho a dizer. Isso foi o On the Case, da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.